Bom, pessoal, então agora a gente entra na última parte da matéria, né? Onde a gente vai trabalhar com integral de superfícies, tá? Então eu vou definir o conceito de superfície, tá? Vamos ver como que a gente descreve uma superfície parametrizada, tá? Da mesma forma que a gente faz para curvas, só que agora aqui a gente vai ter superfícies. Tem aquela básica que a gente conhece, né? Que é o plano, que vocês já conhecem, tem equações também. E aí depois a gente vai trabalhar com o cálculo diferencial nessas superfícies, tá? Então, bom, vou fazer aqui um esboço, basicamente, o que é uma superfície parametrizada, tá? Bom, a gente vai ter aqui um domínio, um conjunto do plano, temos aqui um conjunto B, no plano, e a gente vai pegar uma função aqui. Bom, eu vou colocar aqui, em geral a gente usa o V, não usa o XY ali no domínio, tá? Para não confundir com o contradomínio. Vou colocar aqui ó, U e V. E aí ela vai definir aqui em R3, tá? Deixa eu colocar primeiro a imagem dela aqui. XY, Z. Então a gente vai pegar uma função, né? Aqui, φ, e para cada ponto que a gente pega aqui, digamos, de coordenadas, vou chamar aqui o 0, V0, eu vou ter um ponto aqui, φ de U0, V0. Né? Bom, quem é essa φ de U0, V0? Isso aqui é uma x de U0, V0, uma y de U0, V0 e uma z de U0, V0. Tá? Então, isso que no fundo é uma superfície parametrizada. Então, para cada ponto aqui do plano, ela vai enviar um ponto do espaço. Então, a imagem desse conjunto aqui, ele vai gerar para mim uma superfície, tá? Uma superfície em R3. Bom, ela é parametrizada porque a gente vai ter aqui dois parâmetros no plano, né? Uma variação no parâmetro U e uma no parâmetro V. Tá? A diferença da curva é que a curva tem um parâmetro só, né? A superfície tem dois parâmetros. Tá? Então, vou colocar a definição aqui, ó. Seja D subconjunto do R2 Bom, como eu vou perder aquele lado do quadro, então eu vou escrever aqui tudo, tá? Então, uma superfície parametrizada é uma função eu chamei de φ, aqui no livro ele chama de R, mas não tem muita diferença, tá? φ, então, definida desse conjunto D aqui, em R3, onde a cada par aqui, o V, eu vou associar uma φ de UV. Bom, essa φ de UV, então ela tem três funções componentes, né? Ela tem uma função x, que depende de um IV, y, que depende de um IV, e z, que depende de o IV. Tá? Então, isso que é uma superfície parametrizada. Tá? Então, observa que a superfície parametrizada ela envolve tanto domínio quanto contradomínio. Então, a imagem dela vai gerar uma superfície no R3. Tá? Bom, vamos ver uma aqui que vocês conhecem muito na aula de geometria analítica, que é o plano. Por exemplo, deixa eu só apagar aqui de alguns exemplos, tá? O exemplo mais simples, vou colocar aqui 1.
plano. Vamos colocar aqui x mais 3 y mais z igual a 1. Pode ser descrito como uma superfície parametrizada. Vamos ver como que a gente faz isso. Parametrizado. Bom, certo que eu te dei a equação geral do plano, né? Para eu descrever ela como uma superfície parametrizada, eu vou precisar da equação paramétrica, tá, do plano. A equação geral a gente não vai conseguir. Tá? Lembra que, então, a primeira coisa nesse caso, né, é determinar as equações paramétricas. Do plano. Se eu já tivesse as equações paramétricas, aí é imediato, vocês vão ver. Mas e se eu não tenho? Se eu tenho só a equação geral, tá? Então, como que eu determino as equações paramétricas? Eu preciso de dois vetores geradores. Então, bom, vamos encontrar dois vetores geradores. Lembrando, para ser vetores geradores, eles não podem ser paralelos. E como que eu encontro isso? Vou pegar 3 pontos do plano, tá? Então, ó, vamos pegar 3 pontos. Ponto A, por exemplo. Bom, como que eu determino os 3 pontos? Eu atribuo valores às coordenadas. Então, por exemplo, se eu pôr y igual a 0 e z igual a 0, o x é 1. 0, 0, o x é 1. Ponto B, por exemplo, eu preciso, então, atribuir 0 para duas outras coordenadas, para x e para z. Então, o y é 1/3. E ponto C, ponto C aqui, vou atribuir 0 para x, 0 para y, o z é 1. Então, esses 3 pontos aqui, eles estão nesse plano, tá? Então, ó, eu vou chamar o vetor V1 aqui de vetor AB. Quem que é isso? As coordenadas do ponto B menos do ponto A. Então, as coordenadas do ponto B, 0 menos 1 dá menos 1, 1/3 menos 0 dá 1/3, e a terceira componente é 0. E o vetor aqui, V2, vou pegar o vetor AC, as coordenadas do ponto C menos do ponto A. Então, 0 menos 0 dá 0, né? 0 menos 1/3 dá... Oh, perdão. Estou pegando o ponto B, né? É o ponto A. O ponto A é 1, 0, 0. Então, 0 menos 1 dá menos 1. 0 menos 0 dá 0. E 1 menos 0 dá 1. Então, observe que eu tenho dois vetores, V1 e V2 aqui, e eles não são paralelos. Tá? Então, bom, a equação paramétrica do plano é o quê? X, y, z igual... Posso pegar qualquer ponto, né? Então, em particular, vou pegar o A ali, A1, 0, 0, mais T, as coordenadas de um vetor, menos 1, 1/3 e 0, mais S, as coordenadas do outro vetor, menos 1, 0 e 1. Tá? Ou as equações paramétricas aqui, x igual 1 menos t menos s,
y igual 1/3 de t e z igual a s. Então, essas aqui são as equações paramétricas. Um sistema, né, de equações paramétricas desse plano aqui. Tá? Bom, com essa aí a gente define quem é uma parametrização para esse plano. Então, quem que é a φ? A φ, primeiro, aqui eu só esqueci de colocar, né? Como eu estou com o plano todo, T e o S percorre todo o R. Né? Esses são os parâmetros. Então, lembra de geometria analítica? Quando a gente tem dois parâmetros, a gente está no plano. Se eu tenho um parâmetro só, é a reta. Então, aqui a φ de TS, essa aqui é a parametrização. 1 menos T menos S, 1/3 de T e S. Então, essa é a parametrização. Bom, vamos só lembrar aqui a imagem disso aqui, né? Esse plano aqui. Y. Z. Bom, lembra? O ponto A ele era 1, 0, 0, né? Aqui. O ponto B era 0, 1/3. 1/3. 0. E o ponto C é o 0, 0, 1. Né? Então, o plano aqui, ó, que passa por esses três pontos aqui. O plano é infinito, né? Mas aqui é só para dizer que é o plano que passa por esses três pontos aqui. Tá? Não é só essa parte aqui, não. O plano todo, tá? Ele é infinito. Ok? Então, essa é o exemplo mais simples que a gente tem de superfície parametrizada e a gente parametrizou ela usando os conhecimentos de geometria analítica, tá? Então, vocês podem ver que não... esse aqui é bem simples, né? Claro que eu tive que lembrar, né? Se eu já tivesse a equação paramétrica do plano, é mais fácil. Mas se não, a gente consegue passar, né? De qualquer equação, paramétrica, simétrica, qualquer uma delas a gente consegue passar para outra, né? Perdão, paramétrica, vetorial ou equação normal. Né? Vamos ver outro exemplo aqui. 2. Encontre uma parametrização para cilindro, ou perdão, para o cone. Cilindro, depois a gente vê. Z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado com Z entre 0 e 1. Bom, então vamos fazer um esboço aqui só deste cilindro. Tá? Então a gente vai precisar parametrizar ele. Então, ó, o cilindro está aqui, né? Bom, quando o Z é 0 na origem, quando o Z for 1 aqui, aqui em cima eu vou ter uma circunferência de raio 1. Né? Opa, está torta aqui, vamos fazer direitinho. Aqui 1, né? Aqui 0. Então esse é o cone, né? Ó, essa parte lateral aqui. Tá? Então esse é o cone. Bom, e agora como que a gente parametriza isso, né?
esse aqui é um tipo, da mesma forma que a gente tinha esse aqui, é um tipo de superfície parametrizada que ele é fácil de parametrizar. Por que que ele é fácil? Porque ele é gráfico de uma função. Se eu for pensar aqui, ó, olha aqui eu projeto a superfície aqui, ó, no plano XY, isso aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o disco, né? De centro na origem e raio 1. Tá? Então, cada ponto que eu pego aqui, ó, esse disco, isso aqui, né, é uma z igual a f de xy. Então, esse é fácil de fazer porque ele é gráfico de função. Tá? Então, quando a gente tem gráfico de função, quem é parametrização? Tá? Vou falar até dentro aqui já do exemplo. Vou colocar uma observação aqui. Z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado é gráfico de uma função f de um subconjunto aqui de R2 em R. Lembra, quem que é o gráfico dessa função? É o conjunto dos x, y, z, tal que x, y está em D e z igual a f de xy. Tá? Então, bom, a parametrização nesse caso aqui, posso até colocar uma φ de xy, isso aqui é x, y, f de xy. Tá? Essa é a parametrização, quando for gráfico de função. Então, bom, aqui, uma parametrização, né, seria então quem? xy e quem é a f de xy? Raiz de x quadrado mais y quadrado. Essa aqui é uma parametrização. Tá? Então, sempre que for gráfico de função, a gente tem uma parametrização imediata. Bom, mas a gente tem outro tipo de parametrização também, né? Qual é a outra? Observa que aqui, a projeção dele no plano XY é um disco. Né? Então, ó, o D aí, ele é o conjunto. Vamos colocar aqui, só faltou dizer, né? Quem é o D aqui, né? Conjunto XY pertencente ao R2, tal que x quadrado mais y quadrado é menor ou igual que 1. Tá? Bom, às vezes, para trabalhar com esse conjunto, claro, para definir a parametrização é tranquilo. Mas, se eu for ter que trabalhar com outras questões que envolvem esse domínio, é mais fácil descrever o que? O disco unitário em função de Rθ. Então, eu vou colocar aqui em cima outra parametrização. Tá? Como que vai ser ela? Eu vou chamar até de um D barra, apesar que eu posso chamar de D, que o conjunto é o mesmo, né? D. Se for escrever em coordenadas polares, Rθ, quem é o D? Bom, é o R entre 0 e 1 e o θ entre 0 e 2π. Bom, isso aqui eu estou pensando que o x é R cosseno θ, o y é seno θ. Então, ao invés de eu estar considerando ela agora em xy, eu estou considerando ela em Rθ. Bom, quando eu faço isso, o z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado é o quê? Raiz de r quadrado, que é o próprio r, né? O r é positivo. Tá? Então, bom, quem seria a parametrização aqui? Tá? Então, daí, uma outra parametrização, vou chamar agora ela de psi, de Rθ. Bom, quem é o x? Né? X é R cosseno θ, o y é seno θ e o z é R. Então, essa parametrização aqui, psi também, e essa,
descrevem a mesma superfície parametrizada, porém são parametrizações diferentes. Elas são parametrizações diferentes para a mesma superfície. Tá? Então, isso aqui é uma parametrização e essa aqui é outra. Observa que essa aqui não é gráfico de função. A hora que eu escrevo Z igual a R, não é gráfico de função. Para ser gráfico de função, a primeira componente tem que ser a primeira aqui a segunda, e aqui é Z igual a F de XY. Isso aqui não é, né? Isso aqui, Z, ela é diferente de, ou melhor, né? Isso, F de R θ. Melhor, né? Pode ser. Vamos colocar aqui, ó. Z não é gráfico, melhor assim, de função em R e θ. Por quê? Para ela ser gráfico, teria que aparecer aqui, ó, θ ou R, θ, e aqui é a F de R θ. Tá? Então isso aqui não vai ser gráfico de uma função se eu escrever dessa forma, eu parametrizando ela dessa forma. Mas qual que é a vantagem de parametrizar ela dessa forma? Bom, o R e o θ variam no retângulo, né? Todas funções fáceis de derivar. E aqui você tem o quê? Você tem um disco. Então, já não é tão simples assim. Né? A gente acaba passando para coordenadas polares. Tá? Então, isso aqui também é uma parametrização? É. Essa aqui é outra. E ambas parametrizam a mesma superfície. Tá? Vamos ver mais um aqui. Então, bom, quando é gráfico de função, né, o gráfico de uma função de duas variáveis, a parametrização que a gente já tem é essa aqui. Tá? Isso aqui sempre vai ter. Agora, a gente vai ver uma aqui que não é gráfico. Do plano também era gráfico. Né? Primeiro exemplo. Essa próxima aqui, a da esfera completa, por exemplo, já não é gráfico de função. Tá? Deixa eu ver aqui. Parametrize a esfera x² mais y² mais z² igual a a ao quadrado, com a positivo. Então, isso aqui é uma esfera de raio A, né? Centrada na origem, raio A. Então, raio A com os eixos Z, Y e X. Então aqui A e A, né? Esfera de raio A. Bom, por que não é gráfico de função, né? Primeiro, se eu projetar a esfera no plano de XY, isso aqui vai me dar o disco aqui no plano, né? Ó. Vai dar isso aqui. Né? A projeção disso aqui no plano XY. Em qualquer um dos planos, né? Vai dar um disco centrado na origem e raio A. Qualquer um dos planos coordenados. Mas, isso aqui não é gráfico de função, porque se eu pegar a reta vertical, que passa em qualquer ponto aqui do disco, ele intercepta a esfera em dois pontos. Isso aqui não define função. Função, teste da reta vertical, cada ponto que eu pego aqui vai ter que interceptar o gráfico em no máximo um ponto. Pode ser que não intercepte, né? Se eu pegar um ponto aqui que não está no domínio, vai interceptar. Mas se eu pegar um ponto do domínio, ele tem que interceptar em no máximo um ponto. Tá? Isso é o teste da reta vertical. A gente usa muito para a função de uma variável, né? Mas vale para qualquer quantidade variável. Tá? Então isso aqui não é gráfico de função. Tá? Esta superfície
não é gráfico de uma função z igual a f de xy. Uma função de duas variáveis. Tá? Bom, mas lembra que a gente conhece uma parametrização para a esfera, raio A? Quando a gente usa coordenadas esféricas, a ideia é trabalhar com partes de esfera, mesmo maciça, né? Ou calotas esféricas, né? Qual que é a diferença lá, né? Se for olhar em coordenadas polares, quando eu escrevo um ponto x, y, z em coordenadas polares, não, esféricas, né? Tem três parâmetros. Tem a distância, que é o ρ, tem o φ, que é o ângulo que faz com o eixo z, e tem o θ, que é o ângulo que gira em torno do eixo z, né? No plano xy. Mas aqui eu estou na esfera de raio A, então a distância aqui ela é constante. Então, bom, vamos colocar utilizando coordenadas esféricas. Bom, utilizando coordenadas esféricas, o que a gente tem aqui? X igual. Bom, observa que meu raio está fixo, né? A esfera de raio A é o conjunto de pontos que estão à distância A da origem. Tá? Então, o A que está fixo é A seno φ cosseno θ. O Y é A seno φ seno θ. E o Z igual a cosseno φ. Observa que o A está fixo. Então, no fundo, eu tenho dois parâmetros. Eu tenho o θ e o φ. Tá? Então, vou chamar de sigma aqui, uma parametrização sigma. Vamos colocar aqui um conjunto. Depois eu vou definir quem é esse D. Tá? Conjunto D aqui em R3. O D, quem é o D? O D é o θ, o φ, então aqui o θ varia de 0 a 2π, e o φ de 0 a π, né? A esfera toda. Então, ó, o φ vai variar de φ igual a 0 até aqui embaixo, φ igual a π, e o θ vai variar de 0 até dar uma volta completa, 2π. Tá? Bom, quem que é a parametrização? A φ, sigma, né? Chamei ela. Eu estou pondo φ por causa do ângulo. Sigma de θ, φ. O que ela faz? A primeira componente dela é a seno φ cosseno θ. A segunda componente é a seno φ seno θ. E a terceira componente é a cosseno φ. Então, isso aqui é uma parametrização para essa superfície. Tá? Observa que ela não é gráfico de função. Tá? Não tem nem como construir ela como gráfico de função. Ou, se eu quisesse parametrizar, eu teria que quebrar em duas, né, para escrever ela como gráfico de função. Tá?